para vocês sobre esse tema. O grupo me deu total liberdade para escolher o tema que eu poderia falar, então eu escolhi esse, a espiral das imagens do inconsciente, a importância da fantasia para a pesquisa. Eu vou estar falando muito do trabalho que é feito na Universidade Federal de São João del Rei, no grupo Caminhos Junguianos. O título, A Espiral das Imagens do Inconsciente, é óbvio que é uma homenagem ao grupo, o movimento espiral, diretamente vinculado ao grupo. Mas isso tem muito a ver com o trabalho do Jung e da Anísia Silveira. O Jung, no Psicologia e Alquimia, ele vai falar que, muitas vezes, se você deixa o fluxo inconsciente vir à tona, as imagens começam a aparecer de maneira caótica. E, aos poucos, elas vão se organizando de maneira própria a partir do confronto com o campo da consciência. E essa organização se dá ao redor de um centro de maneira espiralada. Então, isso tem muito a ver com o nome do grupo de vocês, mas tem a ver também com o tema que eu escolhi. E aí, para começar, bom, se eu sou da Universidade Federal de São João del Rei, eu estou em Minas Gerais. Então, toda a minha formação, quase toda a minha formação é do Rio de Janeiro. Né? Então, eu fui formado em graduação, mestrado, residência, doutorado, tudo no Rio de Janeiro, UERJ, basicamente, e um pouco na PUC. Só que agora eu trabalho em Minas Gerais, eu tenho um fascínio pela cultura de Minas Gerais, desde a comida, os grupos de dança, de música, os grupos de teatro. Então, a gente tem aqui o Grupo Galpão, tem o Grupo Corpo de Dança, e tem, na música, o artista que eu mais admiro, que é o Milton Nascimento. E aí eu gostaria de começar a palestra com uma música do Milton Nascimento, não sei se será possível passar. Você acha que consegue, Marina? A música chama Clube da Esquina 2. Essa música ela foi lançada no disco Clube da Esquina, inicialmente uma música instrumental do Lô Borges, do Milton Nascimento, e depois o Márcio Borges fez a letra a pedido da Nana Caymmi. Alguém perguntou aqui, é isso, número 2. Clube da Esquina, número 2, o nome da música está no disco Clube da Esquina. A Elis Regina falava que se Deus tem voz, é essa a voz de Deus. Eu queria dedicar essa palestra aqui ao Milton Nascimento, ao Lô Borges, ao Márcio Borges, ao meu gatinho que está aqui do meu lado, Toulouse-Lautrec, e ao epistemólogo que vai estar na base de toda a palestra, não vou citar ele, que chama Paul Feyerabend. E pode colocar de novo os slides, por favor? Se os slides não aparecem, eu vou falando, sem problema. Então, eu queria começar falando do lugar de onde que eu falo. Né? Eu trabalhei muito tempo na saúde pública, saúde filantrópica também, se a gente pode chamar assim, e no campo da saúde mental, principalmente, agora na universidade. Né? Então, eu trabalhei no campo da saúde mental, os 3 lugares principais foi 4. O Hospital Pedro Ernesto da UERJ, o Instituto Franco Basaglia, que foi uma ONG de defesa dos direitos dos usuários de saúde mental, o Hospital Psiquiátrico Jurujuba, em Niterói, e principalmente na Casa das Palmeiras, onde eu trabalhei cerca de 10 anos. Então, eu tive a felicidade de trabalhar com a Anísia Silveira, com a Alice Marques dos Santos e outras pessoas do grupo da doutora Anísia. E o trabalho que foi feito na Casa das Palmeiras me marca tanto que aonde eu vou, eu carrego a Casa das Palmeiras. Então, hoje aqui eu estou na Casa das Palmeiras. A Casa das Palmeiras não é mais, para mim, um lugar, um espaço físico fora de mim. Ele faz parte de mim. Então, aonde eu vou, eu carrego este lugar comigo. E dentro da universidade, é esse paralelo que eu vou fazer, do trabalho clínico baseado na psicologia analítica, do Jung, do trabalho da Anísia Silveira, e que eu trago aqui para a universidade. Se eu falo que a Casa das Palmeiras está dentro de mim, eu levo para onde eu vou. Se o meu trabalho é na Universidade de São João del Rei, dentro dessa universidade também está a Casa das Palmeiras. Então, o método de trabalho, a organização do trabalho, se dá num paralelo entre o trabalho clínico e o trabalho de pesquisa. Isso já tem início no próprio Freud. Se a gente olhar a interpretação dos sonhos, o Freud chega a contar sonhos dele.
o livro vermelho do Jung. O Jung, nos arquétipos do inconsciente coletivo, quando ele vai falar das mandalas, já tem 2 mandalas do livro vermelho lá no texto dele, no livro Os Arquétipos do Inconsciente Coletivo. A Anísia Silveira conta sonhos dela no livro O Mundo das Imagens. Então você tem a inserção de material subjetivo dentro do campo de pesquisa, já desde o Freud. Mas não é bem isso que eu vou estar falando aqui. Eu não vou estar falando da inserção do material do pesquisador no trabalho dele. O que eu vou estar falando é de um diálogo entre a fantasia do pesquisador e o objeto de pesquisa dele. É algo próximo disso que esses grandes pesquisadores fizeram, mas não é exatamente isso. E lá na Casa dos Palmeiras, no período que eu estava na Casa dos Palmeiras, eu vou contar 2 cenas. Uma delas é um sonho que eu tenho. Eu era muito jovem, devia ter 20 e poucos anos, e eu tenho um sonho, isso ainda como estagiário, que eu estou numa casa de praia, uma casa bem rústica, numa praia semideserta, e estou eu e um colega meu de universidade na porta dessa casa, olhando o mar. E o mar está calmo. E daqui a pouco o mar começa a ficar revolto, as ondas começam a subir, subir, subir. E a gente vai ficando assustado, e a gente senta perto da porta, encostado na parede, mas esperando que as ondas fossem arrebentar a casa. E quando as ondas vão quebrando perto da casa, elas param de quebrar exatamente na porta da casa. E a água vai amansando, 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 até que aquilo vira um pequeno lago, como se fosse uma piscina. E aí eu saio da casa, mergulho, está bem na porta da casa, eu mergulho nesse tipo de piscina e começo a fazer um nado, dança em espiral. Então, quando vocês me convidaram, eu lembrei imediatamente disso, e outro dia eu contei isso no grupo de estudos. Eu começo a fazer uma dança circular dentro da água e aparece uma criança. Eu pego essa criança como se fosse no colo e continuo a dança circular. Então, esse sonho ele foi muito marcante para mim, tanto para a minha organização, para a minha formação da personalidade, vamos dizer assim, mas também com minha formação como profissional de psicologia e como profissional hoje do campo da educação. Esse sonho, para mim, marca o início de um processo que o Jung pode chamar aí de processo de individuação. Então, é uma marca, para mim, fundamental esse sonho, porque eu tive que refletir durante muito tempo sobre ele. Então, ele foi objeto de terapia, eu tive que fazer muitos desenhos na Casa dos Palmeiras relacionados a esse sonho, e também no posicionamento, né? Como que esse sonho me faz me posicionar frente aos desastres que acontecem no mundo externo e também uma possível desordem do mundo interno. Então, é como se eu tivesse a possibilidade de construir um centro mesmo que o mar esteja revolto. E nesse momento, quando começa a pandemia, eu lembrei muito desse sonho também. Logo no início da pandemia. Foram 2 cenas que eu lembrei, foi esse sonho e uma de um livro do Graciliano Ramos chamado Memórias do Cárcere, que a Anísia Silveira foi presa junto com ele, e ela falava, o Graciliano era a pessoa mais tranquila dentro do presídio, porque ele parecia um velho embarcadiço, parecia que ele estava em alto mar, num navio, e ele sabia que ia demorar a atracar. Então eu lembrei do sonho e dessa cena da Anísia comentando sobre a postura do Graciliano Ramos durante a prisão. E aí, daqui a pouco eu conto a outra cena da Casa dos Palmeiras, a gente tem aí a grande Anísia Silveira na casa dela com um dos gatinhos, e um trecho da música do Clube da Esquina 2, né, porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Então esse sonho que vem lá da Casa das Palmeiras, eu vou envelhecendo, né, eu como pessoa vou envelhecendo, não sou mais aquele menino de 20 anos lá da Casa das Palmeiras, mas o sonho da Casa das Palmeiras continua presente e ele vai reverberando em outras pessoas e isso vai permanecer mesmo quando eu já não estiver mais aqui, esse sonho que vem do Jung, da Anísia Silveira, vai continuar reverberando em outras pessoas e ele não envelhece. Né? E aí você vai ter articulação entre clínica, ensino e pesquisa.
Esse é exatamente um dos títulos de um artigo meu, junto com o professor Ademir Patieri Ferreira, da UERJ. Vocês podem achar isso na internet facilmente. Está na revista Latino-Americana de Psicopatologia. É um texto sobre o movimento da Anísia Silveira de articulação entre clínica, ensino e pesquisa. E aí a pergunta que eu faço é como que um psicólogo vira professor, né? A minha intenção sempre foi de ser um psicólogo clínico. Desde que eu entro na faculdade de psicologia, eu sempre imaginei que eu ia ser um psicólogo clínico. Só que eu acho que eu dei uma sorte tão grande na vida, porque eu tive uma possibilidade única de trabalhar com Pedro Gabriel Delgado, que é um dos caras principais da reforma psiquiátrica brasileira, e com a Anísia Silveira. Talvez eu seja a única pessoa que trabalhou com essas duas figuras. E eu falei assim, essa sorte não pode ficar só comigo. Se eu ficar na clínica, eu vou carregar essa sorte sozinho. Então, onde que eu posso fazer com que isso seja distribuído para outras pessoas? E aí eu imaginei que o campo da universidade, o campo acadêmico, me possibilitaria isso, talvez me possibilitasse isso. E eu imaginei uma coisa, se 2 pessoas se interessassem por essas temáticas, eu já teria dobrado o número da sorte. E o nosso grupo ali, Caminhos Junguianos e o Núcleo de Estudo, Pesquisa e Intervenção em Saúde, já tem muito mais gente do que 2 pessoas. Então, eu acho que eu pude fazer com que a sorte reverberasse muito mais do que eu tinha imaginado quando eu fui fazer mestrado, por exemplo. A outra cena da Casa de Palmeiras é exatamente quando eu estou com esse sonho da dança com a criança dentro da água, e eu começo a fazer desenhos que têm a ver com a água, mas desenhos não necessariamente relacionados com sonho de maneira direta. Tem a ver, mas não é de maneira direta. Eu começo a fazer desenhos, vários desenhos, eu fiz muitos desenhos desse, de olhos dentro da água. Vários olhos dentro da água. Eu ia desenhando isso. E eu ia guardando os desenhos. E isso me servia para levar para a minha terapia, que era com a doutora Alice Marcos dos Santos. Também discutia isso de vez em quando com a doutora Anísia, levava os desenhos, ela acabava comentando alguma coisa. E também em trabalhos da universidade, aí que começa esse meu interesse da relação entre a fantasia e a pesquisa. Ali é uma pesquisa de iniciante, um estudante, um menino na universidade, mas eu tentava sempre correlacionar aquilo que eu estava vivenciando através da fantasia, das imagens do inconsciente, com aquilo que eu estava estudando. Então, esse interesse já vem lá do período de estudante. E uma coisa que eu fiz foram alguns trabalhos correlacionando as imagens pintadas pelas pessoas da Casa das Palmeiras com poemas e músicas. Por isso que eu trouxe a música do Milton aqui. Então, no livro Terapeuta como Companheiro Mítico, que é fruto do meu mestrado, na PUC, que era Os Mitos Mostram o Nascimento na Perspectiva de Jung, se não me engano, o título era esse. O livro virou Terapeuta como Companheiro Mítico. Um dos casos, o primeiro caso, que é o primeiro caso da Casa Palmeiras que eu estudo, eu coloco uma série de pinturas com poemas do Carlos Drummond e uma música é o poema do Carlos Drummond, musicado pelo Milton Nascimento, que é a Canção Amiga, e uma música do Chico Buarque em Sivuca, chamada João e Maria. Então eu fui fazendo a correlação dos desenhos com poesias e letras de música. E aí eu faço um trabalho, para mim, dessa série de desenhos do olho dentro da água com uma música do Chico Buarque, que é Amo tanto e de tanto amar, acho que ela é bonita. Tem um olho que não está e o outro que agita, sei lá, não vou lembrar. Então, essa música mostra 2 olhos, um olho de quem não está nem aí e o outro de quem está muito interessado. Então, um olho desatento e um olho extremamente atento. Um olho frio e o outro que chora. Então, você vai tendo o olho com uma polaridade e que se encontra no infinito. Então, esse trabalho que eu fiz com as imagens das pessoas da Casa Palmeiras e com a minha própria imagem, isso fez com que eu ficasse pensando nessa relação entre o aspecto das imagens do inconsciente, não só no campo da clínica, mas também no campo da pesquisa. Então, isso vem de longe, e quando eu entro na universidade, eu vou prestando atenção nas questões subjetivas que interferem na pesquisa
dos alunos de iniciação científica, de mestrado, e agora um pouco o pessoal do doutorado também. Mas isso não está organizado, totalmente organizado. Então, é a segunda vez que eu estou falando sobre isso. Eu falei disso uma vez em São Paulo, em 2018, e essa segunda vez. Então, eu imagino que agora, no final do ano, eu escrevo um texto sobre isso para começar a organizar, sistematizar esse tipo de trabalho. Pode passar, por favor. E aí são vários labirintos, né, com espirais e outras formas, né? Pode passar. Bom, antes de entrar aqui, você tem aí duas figuras muito importantes do campo do conhecimento, que é o Francis Bacon, que é esse sujeito de chapéu, e o René Descartes. Mas se vocês olharem ali, no iniciozinho à esquerda, tem outra letra de música. Eu não sei se dá muito trabalho, o Camilo, botar outra música, que vai ter que tirar o slide, botar outra música. Eu estou achando melhor só ler a letra, pode ser? Professor, pode ser. Se você também preferir, você pode ir apresentando enquanto eu deixo já pronto, e aí eu posso colocar também, como o senhor achar melhor. Não, eu acho que estou dando muito trabalho para vocês. Não. Por favor, que é isso. Peço só um minutinho então, tá? Só um minuto. Eu vou falando a letra enquanto isso. Tá bom, então. Deixa eu achar ela aqui. A outra letra é do Clube da Esquina 1. Só que apareceu para mim a do 2 de novo. A letra da música é a seguinte: noite chegou outra vez, de novo na esquina. Os homens estão, todos se acham mortais. Divém a noite, lua, a solidão. Nesse clube, a gente sozinha se vê, pela última vez, à espera do dia, naquela calçada, fugindo para outro lugar. Perto da noite estou, o rumo encontro nas pedras, encontro de vez. Um grande país eu espero do fundo da noite chegar. Mas agora quero tomar suas mãos, vou buscá-la aonde for. Venha até a esquina, você não conhece o futuro que tenho nas mãos. Agora as portas vão todas se fechar. No claro do dia, o novo encontrarei. E no curral del rei, janelas se abram ao negro do mundo lunar. Mas eu não me acho perdido. No fundo da noite, partiu minha voz. Já é hora do corpo vencer amanhã, outro dia já vem, e a vida se cansa na esquina, fugindo para outro lugar. É uma música feita por um menino chamado Loborges, tinha menos de 18 anos nessa época, e o Milton Nascimento, com toda a generosidade dele, chama o Loborges para compor com ele, e depois para fazer o Clube da Esquina, o disco, juntos. Né? Ô, Gabriel, não precisa colocar a música, depois as pessoas escutam no YouTube, senão eu fico dando trabalho para vocês. Essas duas músicas, elas são... vocês veem que os temas têm espiral. A esquina está colocada, a questão da noite está colocada, do futuro que pode emergir do fundo da noite, o passo que você dá para frente sem olhar para trás, basta contar com passo. Então você vai tendo uma repetição temática que vai formando espirais. Né? E você vê isso muito na obra do Milton Nascimento a partir de alguns temas que se repetem. Por exemplo, o tema da amizade, da fraternidade. Então esse é um tema básico da obra do Milton Nascimento, e também um outro tema muito importante para ele é dos povos indígenas. Né? Então você vê que tem núcleos temáticos que se repetem. O Karl Kerene, que vai ser um autor muito importante para mim, para o Jung, óbvio, mas para mim também, ele vai chamar isso de mitologema. Então o mitologema é que vai dando o tom da música, das imagens do inconsciente. Então esses temas que se repetem, que vão fazendo esse percurso espiralado. Então, essa ideia do mitologema é uma ideia que possibilita, por exemplo, a Anísia Silveira verificar que o tema da casa se repete na obra do Fernando Diniz.
um sujeito que vai pintar muitas imagens, mas, de repente, no meio daquela vastidão de imagens do Fernando, ela identifica um núcleo temático. Ou então a Adelina Gomes também pinta muitas imagens, mas as mães aparecem, a mulher flor aparece, e a tentativa de formar o casal também aparece. Então, esses núcleos temáticos formam uma organização circular que se repete, mas não se repete no mesmo ponto. Por isso, esse formato em espiral. E aí eu coloco ali um trecho dessa música, que perto da noite estou, o rumo encontro nas pedras, encontro de vez, um grande país eu espero, espero do fundo da noite chegar. Eu não vou fazer a correlação direta, aí depois vocês façam a correlação da música com isso que eu estou falando. Mas o básico aqui desse slide é a fragmentação do campo do conhecimento. Então você vai ter uma tradição que se remete a Francis Bacon, que é a tradição do empirismo. Então você vai observar detalhadamente, você vai observar sistematicamente um objeto e a partir da observação você vai conseguir construir o conhecimento. E o outro, esse é o inglês, né? O francês, o René Descartes, vai exatamente para o contrário. Ele desconfia dos sentidos. Os sentidos podem nos enganar. Então, você vai para o raciocínio. Então, penso, logo sou. Então, você tem as duas tradições que não se conjugam muito bem. Eles são próximos, a produção deles é bem próxima. Então, por um lado, você vai ter o empirismo, por outro, o racionalismo. O empirismo é um método indutivo, então você induz o conhecimento, e o outro não, você deduz. Então, é um método dedutivo. Então, você vai ter dois métodos diferentes que estão dentro da tradição do campo do conhecimento até hoje. Então, dentro das universidades, você vai ter, por exemplo, o pessoal de psicologia, trazendo para a psicologia experimental, que vai procurar observação sistemática. E quase todo o resto da psicologia vai para o raciocínio. É muito raro ter dentro da universidade, do campo da psicologia, não estou nem falando das outras áreas, estou falando da psicologia especificamente, uma aula em que vocês e eu não sejamos chamados a pensar. É muito difícil a gente ser chamado a intuir, muito difícil a gente ser chamado para sensibilidade tátil. O olfato eu acho que eu nunca vi numa aula de psicologia. É como se o psicólogo não tivesse nariz. E o Jung fala que o faro, né? O faro é muito importante para o psicólogo, né? Porque remete à intuição. Então, você abre mão de várias possibilidades de formar o conhecimento. Então, você fica muito preso ou ao raciocínio ou à observação, ou à percepção ou ao raciocínio. E o Jung vai propor alguma coisa totalmente diversa disso, que a gente vai ver já daqui a pouco, que está diretamente relacionado com a fantasia. Pode passar, por favor. E aí tem essa outra figura, que é o Michel Foucault. Ele vai pegar essa dicotomia e vai tentar colocar dentro de um esquema visual. Esse esquema visual, na verdade, é uma pirâmide. Ele fala de um volume, não é bem um triângulo. É um volume, ou seja, uma pirâmide. No vértice da pirâmide, um dos vértices da pirâmide, você vai ter as ciências dedutivas, com a física e a matemática, como está ali à esquerda. Um outro vértice, você vai ter as indutivas, que ele vai chamar de ciência da vida, por exemplo, a biologia, a linguagem, as ligadas ao trabalho, como a economia. E no outro vértice, a reflexão mais de cunho filosófico. Entre esses vértices, você vai ter as linhas e a possibilidade de formar outros tipos de conhecimento, outros tipos de ciências, a partir do diálogo ou da conexão entre campos. Só que ele fala, nesse esquema de linhas e vértices, não cabem as ciências humanas. Mas elas estão aí. Onde que está a sociologia? Onde está a história? Onde está a psicologia? Ele vai falar que elas não se encontram num lugar específico, nem no vértice, nem num ponto de uma linha, mas está no volume, então está dentro da pirâmide. Então a psicologia, como uma ciência humana, não vai ter um lugar preciso, vai estar dentro do volume, dialogando com todas as outras. Então, se a gente imaginar, por exemplo, o Jung, o que ele faz?
ele vai dialogar com o pessoal do método dedutivo, por exemplo, com o Wolfgang Pauli, um físico, para criar a noção de sincronicidade. Ou então ele vai dialogar com o pessoal da biologia, ou ele vai dialogar com os filósofos, ou com a religião. Então você vê que essas ciências, as ciências humanas que ficam dentro do volume, elas ficam o tempo inteiro dialogando com as outras, porque as outras se mantêm em pontos fixos do campo do conhecimento. É como se elas tivessem um espaço próprio. E a psicologia, como uma ciência humana, não, ela fica no volume, ela não consegue ter um espaço próprio. Pode passar, por favor. E essa ideia me parece que é muito interessante. E a gente vai ter duas figuras, dois brasileiros, o Luiz Alfredo Garcia Rosa, que é um filósofo e professor da UFRJ, hoje ele escreve contos policiais, ele tem um detetive chamado Espinosa, depois vocês procuram, é muito interessante o que ele faz. Então ele foi professor da psicologia, ele dava aula de psicanálise, de metapsicanálise, e ele vai falar então do campo, em 77 ele fala isso, do campo de produção do conhecimento na psicologia sendo extremamente diversificado e constituindo espaço de dispersão. Então, dentro desse volume, ele cita o Foucault, dentro desse volume é como se a psicologia ficasse dispersa. E aí você vai criando vários campos de prática e vários campos teóricos. Então, hoje em dia, você pode falar onde que está a psicologia. Está no trânsito, está no esporte, tá? Onde você imaginar, você vai ter alguma concepção ou alguma prática psicológica. Então, ele vai chamar isso de campo de dispersão do saber e uma descontinuidade histórica. E o Luiz Cláudio Figueiredo, que é professor da psicologia lá na USP, tem vários livros muito interessantes, ele vai falar que dentro desse campo de dispersão, ele pega o texto do Garcia Rosa, você vai ver os psicólogos muito ansiosos dentro desse campo de diversidade enorme da psicologia, ele vai falar que, como defesa, os psicólogos acabam caindo em duas posições. Ou o dogmatismo, a minha base teórica que é válida, as outras não, e ponto final. E aí você tem brigas homéricas, né, como, por exemplo, a do Freud com Jung. E racha e acabou, não quero te ver nunca mais. Agora resta o silêncio, que é a última frase que o Jung fala para o Freud. Ou então você vai para o ecletismo e começa a tentar fazer misturas entre linhas teóricas. Então ele fala que essas duas defesas que os psicólogos arrumam frente à angústia, essa diversidade, essa dispersão, essa fragmentação histórica do conhecimento, impede o acesso à experiência. E o Luiz Cláudio Figueiredo vai falar que experiência, para ele, é o contato com a alteridade. O contato com o outro, que para ele é experiência. Então, se eu sou dogmático, eu perco o outro. Se eu sou eclético, eu faço misturas e perco o outro também. Então, seria a hiperflexibilidade ou a rigidez. E ele vai falar que a reflexão sobre o seu próprio campo, não para constituir um espaço fixo, porque os dois, tanto Garcia Rosa quanto o Luiz Cláudio Figueiredo, estão concordando com Foucault que a psicologia vai ficar no volume, não num ponto fixo. Mas é para constituir um espaço para o humano, um espaço próprio para aquele campo psicológico e um mundo próprio, ou seja, um Jung teria que criar, então, uma visão sobre o homem e uma visão sobre o mundo. Então, a psicologia junguiana não vai ter um espaço próprio, mas ela constitui um espaço próprio para instaurar o humano no mundo. Pode passar, por favor. Aqui um outro trechinho da música do Milton, com o Lô Borges, que a chama não tem pavio. Então, isso tem muito a ver com a fantasia. Olha só, para você ter chama, você tem que ter pavio, você tem que ter algo físico. E na música do Milton aparece essa frase, que é uma frase enigmática, né? A chama não tem pavio. Isso remete muito, na minha visão, essa produção enigmática das imagens do inconsciente. Para eu ter percepção, eu tenho que ter luz. Por exemplo, eu estou aqui na sala daqui de casa com a luz acesa, eu estou vendo o Gabriel, estou vendo a Marina, tem ali escrito mais 123 pessoas, estou vendo o slide, estou vendo as coisas, tem um livro do Querene aqui do meu lado, tem um gatinho bebendo água aqui, Kurt Cobain, chama Kurt Cobain.
bebendo a água, eu estou vendo ali a televisão ali na frente, então tem que ter luz para eu conseguir perceber esse mundo visual. Só que todos os dias a gente deita, fecha os olhos e vê imagens. E o Jung fica muito impressionado com isso. Então, como? De onde que vem isso? Como é que brota a imagem e a gente percebe essas imagens? A gente percebe essas imagens tão bem quanto eu estou vendo os objetos aqui da sala. Como que é possível eu ver imagens com os olhos fechados, sem luz? E aí ele vai pressupor, assim como Freud, uma energia psíquica, que para eu ter luz eu tenho que ter energia elétrica, aqui no caso. Ele vai pressupor uma energia psíquica e essa energia se configura em imagens. É a chama que não tem pavio. É a chama que aparece, mas de onde que isso aparece? Então, para o Jung, isso é um mistério muito grande. E aí eu entro no ponto central do que eu quero falar. O Calquerene, nesse livro que eu estou aqui do meu lado, Pesquisa Humanística da Alma, ele vai falar que tem 2 modos básicos de fazer pesquisa. Tratar o objeto de pesquisa como um problema para ser resolvido. Sendo resolvido, acabou. Você explicou e ponto. E o outro, que eu acho que está muito ligado com a psicologia, e mais ainda com a psicologia junguiana, é ver como um mistério. Um mistério você não explica. Você se aproxima dele, você tenta compreender o mistério, mas respeita que é um mistério. E me parece que a obra do Jung, grande parte, pelo menos quase a totalidade da obra do Jung, é lidar com o mistério. Ele não tenta explicar tanto. Ele vê que as coisas podem aparecer de um jeito, daqui a pouco de outro. Ele fala que o mundo é muito mais abundante, e aí até o nome de um livro do Paul Farabente, que eu citei lá no início, o mundo é muito mais abundante do que aquilo que nós podemos conceber. Então eu vou me aproximar, eu vou produzir conhecimento, mas me resguardando o direito de manter o mistério sobre o próprio mundo. E aí, no campo aqui da universidade, o que eu estou tentando fazer com alguns alunos, por exemplo, o Davi, que é daí, da cidade de vocês, de Fortaleza, vai estar fazendo mestrado comigo, começou hoje. Acho que a primeira aula dele foi hoje. Eu vou estar... O Davi deve estar aí. Eu vou estar propondo para ele, não sabe se ainda não, vou estar anunciando para ele agora. Eu vou propor para ele o seguinte, de que ele vá anotando os sonhos dele, as fantasias dele durante esses 2 anos de mestrado. E ele vai tentar correlacionar para mim, por exemplo, por que ele escolheu determinado tema. Essa escolha, geralmente, vem explicada nas dissertações e teses através da ideia de implicação. E a implicação é, basicamente, o percurso, como se fosse o currículo Lattes. Eu escolhi esse tema, eu sou o Davi, eu escolhi esse tema porque eu fiz uma iniciação científica com tal professor, e aí eu estudei tal coisa. Então, é como se fosse um percurso no mundo externo. Como se isso não tivesse nada a ver com aquilo que me causa impacto emocional e que me faz produzir imagens. Então, o que eu quero saber são esses 2 pontos de vista. É esse percurso dele, que é o argumento, e o outro, que é a imagem que é produzida, que é o afeto. Então, essa dialética entre argumento e afeto é que eu vou propor para o Davi e para os outros que estão vindo aí. Por que eu estou falando isso hoje? Porque esse modo de pensar, como eu falei, vem lá da Casas Palmeiras, mas isso leva muito tempo para você organizar. Eu não posso organizar isso só pelo raciocínio, eu tenho que também ir experimentando isso em mim. Na hora que eu consigo organizar esse modo de fazer pesquisa em mim próprio, aí eu posso começar a propor para os outros. Então essa talvez seja a primeira turma que eu vou propor isso de maneira mais clara. E aí, de novo, agradecer ao grupo aqui do Labirinto, porque na hora que eles me chamaram, eu falei assim, acho que está na hora de eu expressar esse tipo de proposta que eu vou fazer para o Davi, para a Sara e para o Ricardo. Aliás, os 3 são de Fortaleza, não sei o que é isso. Os 3 de Fortaleza entraram lá no São João do Rio. E aí você vai ter alguns momentos que eu já identifiquei, mas é claro que pode aparecer outros. Por exemplo, um momento de qualificação do projeto é sempre um momento muito tenso. As pessoas ficam muito ansiosas. Então, se o Jung
não é nem que ele pressupõe, ele verifica, né, que quando você tem uma grande emoção, você não consegue explicar por argumentos aquilo que está acontecendo com você. Então você produz imagens para tentar dar conta daquela vivência emocional. E esse momento da qualificação, ele desorganiza muito a pessoa. Eu vejo que várias pessoas ficam extremamente ansiosas nesse momento da qualificação. Então esse vai ser outro momento precioso para esse tipo de produção de método de trabalho, né? E outra é a questão da dificuldade de escrita. Também sempre não, mas quase sempre as pessoas travam em algum momento a escrita, não consegue escrever, não vai, e ali você também tentar perceber quais são as imagens que estão sendo produzidas, talvez seja importante. E no final a defesa, mas a defesa eu acho que é menos tensa do que a qualificação, pelo que eu tenho observado. Agora, é claro que isso não é só nesses momentos, no início, no meio e no fim. Em qualquer momento isso pode acontecer, então eu vou ter que estar muito atento para poder estar dialogando com as pessoas. Pode passar, por favor. Eu só não falei ali da função transcendente, mas acho que ficou claro. Quando eu estou falando de argumento e afeto, isso está baseado no texto, a função transcendente do Jung. E agora eu vou parar um pouquinho para explicar não tanto, mas pelo menos apontar 3 livros onde o Jung vai estar trabalhando a noção de fantasia de maneira diferente, em um tempo curto, de 1911 até 1944. Então, ele vai trabalhar essa noção de fantasia de 3 modos diferentes em 3 décadas. Em 1911 e 12, ele vai escrever esse livro, Símbolos da Transformação, que ele reescreve essa versão que a gente tem em português da Voz da década de 50. No iníciozinho do livro, essa parte ele praticamente não muda da versão original, ele vai fazer uma distinção entre pensamento dirigido e pensamento de fantasia. Por exemplo, isso que eu estou fazendo agora aqui é pensamento dirigido. Apesar de eu estar falando sobre a fantasia, mas eu estou dirigindo o pensamento. Eu estou tentando concatenar ideias e tentando falar de maneira mais clara para me comunicar com vocês. Isso, o Jung diz que gasta energia, isso é cansativo. O pensamento de fantasia, por exemplo, em sala de aula, isso é muito fácil de observar, o pensamento de fantasia. O professor, agora no online fica um pouco mais difícil. Mas em sala de aula é muito fácil, você está falando e daqui a pouco tem um aluno olhando para o teto. E se ele está olhando para o teto, ele não está olhando para o teto, ele foi para a fantasia, ele está no mundo das imagens. E eu acho que isso é muito natural. Eu não fico incomodado com isso. Tem professor que fica irritado, fica, presta atenção, não sei o quê. Eu acho muito difícil, em 1h30, a pessoa ficar dirigindo o pensamento 1h30, porque não é só o professor que está explicando alguma coisa que está dirigindo o pensamento. Para escutar também de maneira concatenada, você também tem que dirigir o pensamento. Isso cansa. O Jung está falando isso, cansa. Na hora que cansa, você desvia a atenção e vai para esse fluxo imagético contínuo. Então você tem uma descontinuidade do pensamento dirigido e uma continuidade, um fluxo contínuo da fantasia, esse pensamento de fantasia. E ele define no iniciozinho do livro, dessa maneira, pensamento-fantasia. Este pensamento não requer esforço, afasta-se da realidade para a fantasia. Isso aqui é importante, que a primeira noção de fantasia dele é um afastamento da realidade. Tem que pensar que o Jung é um médico, ele trabalhava no Burgos, um psiquiatra, estava dentro do campo da psicanálise nesse momento, e do Burgos também. Então, a fantasia aí ainda é algo para você se precaver um pouco, né? Afasta-se da realidade e vai para o passado ou para o futuro. Aqui termina o pensamento em forma de linguagem. Imagem segue imagem, sensação a sensação. Mais e mais ousa manifestar-se uma tendência que cria e coloca todas as coisas não como elas são, mas como gostaríamos que fossem. O conteúdo deste pensamento que se alheia da realidade, naturalmente só pode ser o passado com suas 1000 recordações. A linguagem corrente chama este pensar de sonhar. Então ele está colocando, nesse primeiro momento, um afastamento da realidade. A fantasia é como algo que se afasta, que distorce a realidade. Pode passar, por favor. O segundo livro vai ser de 21, esses tipos psicológicos, e aí já muda completamente a ideia de fantasia. Ele não... Ainda no início do livro, ele vai estar falando
exatamente das duas tradições que eu disse, que vem de Francis Bacon e René Descartes. Ele vai falar do esse em ré, da coisa em si, da coisa que você observa, daquilo que você pode observar pelos sentidos, e do esse intelecto, da coisa que você raciocina. E ele vai falar que o modo dele conceber o campo do conhecimento vem por uma outra via, que é exatamente nesse parágrafo aqui que ele vai falar isso. O que é a realidade, ele está falando que é a realidade, olha como é que é bem diferente das símbolos da transformação. Se não for uma realidade em nós, um esse em ânima, a coisa na alma. A realidade viva não é dada exclusivamente pelo produto do comportamento real e objetivo das coisas, nem pela fórmula ideal, ou seja, nem pela observação, empirismo, indução, nem pelo raciocínio, né, dedutivo, nem pela fórmula ideal, mas pela combinação de ambos no processo psicológico vivo, pelo esse em ânima. A psique cria a realidade todos os dias. Lá ele estava falando que se afasta da realidade. Aqui ele fala, cria a realidade todos os dias. A única expressão que me ocorre para designar essa atividade é fantasia. Em um ele está falando, a fantasia me tira da realidade. Aqui ele está falando, a fantasia cria a realidade todos os dias. A fantasia é tanto sentimento quanto pensamento. É tanto intuição quanto sensação. Não há função psíquica que não esteja inseparavelmente ligada pela fantasia com as outras funções psíquicas. Completamente diferente o modo de pensar a fantasia. E a gente vai para o terceiro livro, que já é de 44, que é o Psicologia e Alquimia. E aí ele vai falar da imaginação verdadeira. E aí, nesse livro, ele vai levar em consideração que a fantasia pode distorcer, ela pode funcionar como um fantasma, como a gente fala, ou como uma fantasia passiva, ou pode funcionar como uma verdadeira fantasia. E aí ele vai chamar isso agora de imaginação. A imaginatio, imaginação, é uma evocação ativa de imagens interiores, uma segunda natureza, e constitui uma verdadeira função do pensamento ou do poder de representação, que não tece fantasias aleatórias. Ou seja, existem fantasias que são aleatórias e outras que não. Sem meta ou fundamento. Assim, pois, não joga com os objetos, mas procura captar a realidade interior por meio de representações fiéis à natureza. Esta atividade é designada como sendo uma obra. Então, você pode ter fantasias meio aleatórias, mas essas fantasias aleatórias elas podem começar a se organizar. E o modo de organização que o Jung vai falar é em espiral ao redor de um centro. Esse centro ele vai chamar de si mesmo, eu não vou entrar nessa questão. A gente teve hoje, à tarde, a Mônica, que eu acho que está aqui participando com a gente, a Mônica Ortegas apresentou hoje à tarde no Caminhos Junguianos, está lá no YouTube, falando sobre as mandalas. Ela já falou bastante sobre esse centro. Eu estou falando das fantasias e das imagens e da imaginação ao redor desse centro. Pode passar, por favor? Ó, a Mônica está aí, acabou de falar que está aqui. E aqui é o material que eu vou dar para as pessoas que vão estar fazendo o mestrado, o doutorado, para estarem estudando. Geralmente, nas aulas de metodologia, dadas no curso de pós-graduação, é muito raro uma pessoa que estuda Jung se identificar com aqueles métodos. São métodos que estão dados já por tradição, e como a Marina falou aqui no início, o Jung está bastante fora, pelo menos aqui no Brasil, dessa tradição acadêmica. Então, se dentro do corpo de pensamento dos livros, dos artigos acadêmicos aqui no nosso país, você já tem uma tradição longa de metodologia de pesquisa em psicologia, e o Jung está fora disso, o aluno que agora está começando a entrar, por exemplo, aqui em São João del Rei, para fazer o mestrado, doutorado, ele vai para as aulas de metodologia e fica sentindo um peixe fora d'água. E aí eu estou começando a separar o material para que as pessoas tenham uma base de método, ou seja, um modo de fazer pesquisa a partir da psicologia analítica dentro da universidade que seja mais coerente com o pensamento do sujeito que está se propondo a fazer pesquisa. Por exemplo, o Davi, a Sara e o Ricardo, que vão estar entrando agora. Então, a gente tem essa passagem, por exemplo, do livro vermelho
para o Segredo da Flor de Ouro, que a Mônica falou hoje à tarde também. Então, o Jung vai estar fazendo lá os desenhos dele, escrevendo as histórias dele no Livro Vermelho, que é um diário dele, né? Muito mais do que um diário. Então, ele está ali organizando isso, de repente ele recebe o Segredo da Flor de Ouro e ele vê um ponto de referência para aquilo que ele está vivenciando já no campo do conhecimento, mas não é no campo do conhecimento acadêmico ocidental, então isso vem de uma tradição da religião oriental. E a partir dessa passagem do Livro Vermelho, ele para de fazer o Livro Vermelho para poder escrever o Segredo da Flor de Ouro, e depois ele vai para o campo da alquimia, porque o livro Segredo da Flor de Ouro é de alquimia oriental. E aí ele vai estudar alquimia e depois ele escreve a Psicologia e Alquimia e vai, Aion, Mistério Conúpcios, e vai embora. Então ele consegue produzir um novo modo de conhecimento a partir da passagem de Livro Vermelho para Segredo da Flor de Ouro, e depois Psicologia e Alquimia. A gente tem uma dissertação na UFSJ sobre o conceito de amplificação do Hudson. Depois vocês podem entrar na página lá do programa de pós-graduação e ver a dissertação dele, exatamente esse escopo que ele estudou. Livro Vermelho, Segredo da Flor de Ouro, Psicologia e Alquimia. Ele pegou esses 3 livros e viu qual que é a relação entre os 3. Você vai ter a professora Luísa Pena, na PUC de São Paulo, que ela vai falar que o objeto de pesquisa como um fator simbólico. Então, sempre vendo o objeto de pesquisa desse sujeito que se propõe a pesquisar a partir da psicologia analítica como um símbolo, né? A gente tem o Robert Romanich, que ele vai falar que a linguagem psicológica tem que estar enraizada numa sensibilidade metafórica. E aí ele faz, o título do livro dele é O Pesquisador Ferido, obviamente um paralelo com a ideia do médico ferido, do terapeuta ferido, né? Então ele faz um paralelo entre a questão clínica, que é isso que eu falei logo no início, né, como é que um psicólogo vira professor. Então, esse paralelo do médico ferido para o pesquisador ferido. E ele vai falar, então, que essa metáfora, ele vai usar o Weihinger, o como se. Então, tudo na pesquisa, a partir da psicologia analítica, é um como se. Então, você se aproxima de um material que é simbólico. Você nunca chega na coisa em si, nem pelo pensamento e nem pela observação. É sempre através da metáfora, através da simbolização. O Jung usa muito essa expressão, como se. Ele não cita o Weihinger nunca, mas me parece que tem uma relação direta entre os dois. Um quarto autor vai ser o Wolfgang Pauli, um texto dele que foi publicado junto com o livro Sincronicidade do Jung, que chama Influência de Ideias Arquetípicas nas Teorias Científicas de Kepler. O Wolfgang Pauli vai falar assim, numa palestra lá no Clube Psicológico de Zurique: são as imagens simbólicas e as concepções arquetípicas que originam a busca pelas leis naturais. Então ele está falando de física, química, biologia. Ele está falando que o sujeito procura um objeto de pesquisa não porque ele observou algo no mundo e aquilo passou a ser um objeto de pesquisa objetivo dele. Ele fala que você procurou isso porque você foi induzido pelas imagens do inconsciente. Então, a base arquetípica é que te fez observar aquilo. Então, essa escolha do objeto ou o objeto que te escolhe, né? E o último livro é o Sincronicidade, que parece que não é um livro de metodologia, mas essa ideia da sincronicidade como um ato de criação no tempo, ela me faz trazer a ideia de sincronicidade para o campo de pesquisa. Então, a pesquisa é um ato de criação. É um ato de criação no tempo, assim como a sincronicidade. Nem toda pesquisa vai ser um evento sincronístico, é óbvio que não estou falando isso. O que eu estou falando é que, assim como a sincronicidade é um ato de criação, a pesquisa que a gente está se propondo a fazer também é um ato de criação no tempo. O que isso me interessa? Aí não é nem tanto o conceito de sincronicidade, mas é o conceito de tempo que está embutido no conceito de sincronicidade. Então, na teoria junguiana, você vai ter 3 tempos correlacionados. Um tempo cronológico, que é esse Deus que engole os filhos, né? É dia após dia, minuto após minuto, segundo após segundo. Eu ando sempre com a agenda, o horário marcado, esse tipo de coisa. Isso é o Cronos. Eu não tenho como abrir mão dele, o relógio está aí, as agendas estão aí. Mas também a gente tem um tempo que é circular, que é o Aion, então é esse momento eterno, né?
Então, apesar da gente andar sempre dia após dia, mês após mês, chega no fim do ano, a gente vai para o 31 de dezembro, explode fogos de artifício em Copacabana e as estrelas todas caem do céu e o mundo se acaba e um segundo depois nasce de novo. É um tempo cíclico, em espiral. E de vez em quando você tem a conexão entre esses dois tempos, Aion e Cronos, que é o Kairos. Então, o que está me interessando na pesquisa com base em psicologia analítica é esse momento de conexão entre esse mundo imagético e o mundo objetivo, esse Kairos. Então, a pesquisa como um tempo propício, e não como algo que você cumpre porque a CAPES previu tanto de bolsa, porque o programa te diz que são 2 anos ou 4 anos. Então, esse tempo cronológico a gente vai cumprir, a gente não vai deixar de cumprir isso. Mas dentro desse tempo cronológico, a gente quer também que ele seja engravidado pelo campo imagético. Bom, depois na conversa, dar algum exemplo, mas basicamente o que eu queria falar para vocês é isso. E mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, porque falar sobre isso, como eu falei, é a segunda vez que eu estou falando sobre isso de maneira mais organizada, me ajuda muito a, por exemplo, de agora até o final do ano, sentar e escrever um primeiro texto sobre isso que eu estou propondo. Tá bom? Muito obrigado. Eu estou aberto para a gente conversar. E no meio da conversa eu dou alguns exemplos do que já foi feito aqui. Muito obrigado aí, professor Walter, pela apresentação maravilhosa. Só coisa boa, tá aqui anotando algumas coisas. E, bom, gente, então a gente está aberto a perguntas, tá? Se possível, vocês fazem as perguntas pelo chat, por favor. Uma pessoa já tinha feito aqui uma pergunta, eu vou começar pela pergunta que já tinha sido feita, e aí depois eu vou seguindo aqui, tá? Só um instante, encontrar, pronto. Foi do Norival Cruz. Professor Walter, a abordagem dos sonhos pode se dar pela expressão escrita ou pelo recurso às imagens que suscita, não? Gostaria de saber o que o senhor pensa sobre esse assunto. Abordagem do sonho. Ué, você está falando se você pode escrever o sonho, é isso? Isso, escrever ou desenhar, por exemplo, o sonho, as duas coisas, né? Isso. Tudo é imagem. Por exemplo, se você pegar... Olha que coisa interessante, essa pergunta é muito interessante. Apesar dos livros do Jung estar sempre cheios de imagem, só existem 2 casos clínicos relatados de maneira mais detalhada. Existem outros, muitas vinhetas, alguns casos menores, mas os 2 casos clínicos relatados com mais detalhe na obra completa do Jung é o volume 5 e o volume 12, Símbolo da Transformação em Psicologia e Alquimia. Miss Miller e Wolfgang Pauli. Cheio de imagem. Imagem que eu estou falando, imagem visual. A Miss Miller, ela foi texto, escrito. O Wolfgang Pauli relatou os sonhos e as fantasias dele e alguns estados lá hipnagógicos que o Jung chama, né? Eles não desenharam nada. Nem a Miss Miller, nem o Pauli. Mas tudo isso é imagem. Foram imagens relatadas ou escritas. Tem uma imagem que é belíssima da Miss Miller, que é da mariposa ao redor da lâmpada, né? Parece música do Adoniran Barbosa. Tesouro. Ok, vou passar a palavra para a Ludmila, que eu acho que ela tem uma pergunta aí. Nossa, professor, que incrível, viu? Sua fala. Essas referências que o senhor trouxe em relação à questão da metodologia, é muito interessante isso, né? Porque eu estou fazendo minha pesquisa no Hospital Mental sobre sonhos também, né? Com pacientes psiquiátricos. E o meu orientador não é da área, né? Da psicologia analítica, porque aqui, assim, no estado do Ceará, assim, principalmente na faculdade que eu estudo, a gente tem poucas opções, né? A gente só tem uma única professora de psicologia analítica, né, na faculdade. E aí, por conta disso, né, quando eu fui tentar explicar para ele, né, eu inclusive li muita coisa da Heloísa Pena para explicar como era que seria essa questão da metodologia, né? E é muito interessante o quanto que as pessoas não entendem, né? Porque não é... É outro mundo, né? Quando eu comecei a falar, olha, é porque a gente vai trabalhar com simbólico. Tá, mas o que é esse negócio assim do simbólico mesmo, né? Então, assim, o quanto que o Jung, ele exige da gente
uma aprendizagem de uma área completamente diferente daquilo que a gente vem dentro do que a gente entende por ensino formal, né? Hoje, até dentro da universidade, a gente percebe muito isso. Hoje, quando a gente estava conversando no grupo de estudos sobre sonhos, né, e eu falando sobre essa questão do símbolo, isso é uma grande questão para as pessoas, né? A questão do simbolizar. Né? É como se isso fosse algo assim que a gente desaprendeu e a gente tem que reaprender, né? Dentro desse escopo da psicologia analítica, né, para trabalhar através da psicologia analítica no atendimento, né. Então, assim, o quanto que é rico isso que o senhor trouxe em relação, assim, a essa questão da própria metodologia mesmo, realmente é algo que a gente se sente desamparado nisso, porque, de fato, é difícil, assim, para quem não é da área, compreender até onde a gente está querendo trabalhar com aquele material que vem, né. Ludmila, assim, a Marina falou isso no início, falou agora, eu já falei também, que a psicologia analítica está muito fora da universidade. Agora, a quantidade de gente que eu tenho visto com interesse em psicologia analítica, tudo bem que tem umas coisas que fogem muito do campo acadêmico, eu não estou nem criticando isso, mas existem muitas vertentes da psicologia analítica, até o nome do nosso grupo de São João del Rei são os caminhos junguianos, são muito variados, né? Então tem muita coisa que não encaixa na questão acadêmica, mas muita coisa encaixa, e o Jung ele possibilita essa variedade de formas de conduzir, por exemplo, uma pesquisa, ela pode ser muito variada, assim como a clínica, né? Na sexta-feira eu vou estar de novo, quer dizer, eu falo desse jeito, mas me causa estranheza, vou estar de novo em Fortaleza, no outro grupo, daí, do grupo Anima, falando sobre a questão clínica, né, da variedade da clínica. Então, o Jung te permite isso, e o que eu tenho visto é uma quantidade de estudante interessado na psicologia analítica. Então, hoje, nós somos poucos dentro da universidade fazendo pesquisa a partir de psicologia analítica. Ontem era ninguém. Amanhã vai ser muito. E as pessoas estão ficando um pouco apreensivas com isso. Porque você abre um edital de mestrado e aparecem, sei lá, 20 candidatos para uma linha de pesquisa. Desses 20, 12 para psicologia analítica e 8 para o restante. Isso causa um assombro. Então, eu acho que a psicologia analítica vai entrar com muita força dentro da universidade em pouco tempo. Agora, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque como é um autor muito variado, um autor muito estigmatizado, né? O Jung, você vê coisas estranhíssimas, né? Até na internet, né? A imagem do Jung seria do Henry Christian andando de bicicleta. Eu vi isso uma vez, me mostraram. Assim, é sempre essa imagem da estranheza, ou do sujeito místico, um sujeito que está num caldeirão de bruxa, né? Isso não encaixa nem com a figura do Jung, né? Aquele senhor sensato. Um pesquisador detalhista, né? Extremo detalhe, né? Um sujeito que escreveu uma vastidão enorme. Então, de uma seriedade metodológica, acadêmica, de pensamento, de uma vastidão do conhecimento dele, que não encaixa com essa bobagem que tenta esquematizar esse grande pesquisador, um dos maiores pensadores que a gente tem, né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande para não jogar essa oportunidade fora. Então, a gente tem que fazer da melhor maneira possível. Se toda pesquisa precisa ser feita com muita responsabilidade, uma pesquisa em psicologia analítica tem que ser feita duplamente com responsabilidade. Porque a gente está entrando num campo que estava fechado para a gente, fechado parecia para sempre. E talvez aqui no Brasil a gente teve a sorte de ter a Anísia Silveira. Porque se você pegar, por exemplo, um livro do CNPq, são 50 maiores pesquisadores do Brasil, 49 estão dentro da universidade. Só um que não estava, que estava em serviço, trabalhando em serviço, mas que fez uma pesquisa fabulosa no Museu de Imagem Consciente, que é a Anísia Silveira. Então ela está colocada pelo CNPq, quando o CNPq era sério, e que eu espero que volte a ser sério, dentro dos 50 maiores pesquisadores do Brasil. Então, assim, se as pessoas vêm falar, não, porque o Jung, como é que o Jung dentro da universidade, eu já ouvi isso. Eu falo assim, mas o Jung foi trazido pela Anísia Silveira, o que você tem para falar contra essa senhora? Então, assim, a Anísia, ela abre a porta para o Jung dentro da universidade. E eu não sei se eu respondi tudo que você falou, porque eu acabei
entrando nessa outra questão da nossa responsabilidade. Mas eu acho que isso é um ponto fundamental, né? Eu falo de vez em quando para os alunos, quando eles não estão escrevendo da maneira mais coerente, ou então quando vão apresentar e o slide não está bem feito, por exemplo, quem fez o slide para mim foi o Davi, eu não sei fazer slide, liguei, Davi, você faz umas belezas de slide, faz para mim, por favor, porque quem vai fazer a apresentação da psicologia analítica tem que fazer muito bem feito, porque isso aqui vai ficar lá no YouTube, amanhã vem um cara da psicanálise, um troço está meio bagunçado, vai lá, tá vendo? Não, ele vai olhar e falar assim, ué, a gente tem que surpreender positivamente a academia. Seguindo aqui com as perguntas, professor. O Nicolas falou, e quando nunca tivemos contato com certo tema e somos, de certa forma, convidados a escrever sobre ele, como aliar as imagens que aparecem com uma escolha racional e coerente do tema? Enfrento isso com o meu tema de TCC. Bom, eu vou falar de mim. O exemplo que eu posso dar é de mim mesmo. Eu fui estudar no pós-doutorado, que eu ainda estou escrevendo sobre isso, vai fazer pós-doutorado há 1 ano, mas já estou há 4 anos, eu convidei, baseado no disco Clube da Esquina, que o Milton convida, o Milton um pouco mais velho, bem mais velho do que o Loborges, né? O Milton convida o Loborges para fazer o disco com ele, assinar o disco com ele, e o pessoal da gravadora fala assim, de jeito nenhum, quem que é esse Loborges, não sei o quê, e o Milton fala, se não fizer com ele, eu troco de gravadora. E eu convidei, está aí assistindo, já vi que ele está aí, o Siddhartha. Então eu peguei meu material do pós-doutorado e chamei o Siddhartha, a gente vai estar escrevendo juntos um livro sobre 2 livros do Jung e a relação entre esses 2 livros, que é o Sincronicidade e o Resposta a Jó. É claro que eu vou trabalhar isso com argumentos. Então, se a gente pensar lá na função transcendente, a alternância de argumento e afeto. De argumento e afeto. Eu não tenho nenhum viés místico. É estranho, né? Porque o pessoal sempre pensa no junguiano como um sujeito extremamente religioso. Eu não tenho nada contra nenhuma religião, sou muito aberto a isso, mas eu não tenho nenhum sentimento religioso, apesar de vocês verem, para parecer contraditório, eu estou exatamente na frente de um São Francisco de Assis. Se eu tenho alguma religião, é São Francisco. Então, é o sujeito que, para mim, se dedicou da maneira mais bonita ao mundo, me parece que foi esse santo. Mas eu não tenho nenhuma, assim... eu sou muito racional. Mas, se eu for olhar na minha história de vida, desde a infância, quantos eventos estranhos aconteceram, e que o Jung chama esses eventos únicos, de eventos sincronísticos, isso me impacta diretamente de maneira emocional. Então, são vários pontos importantes da minha vida, muito relacionados com a minha família, que mexem comigo de maneira emocional. Então, esse é, ao mesmo tempo, um tema que é um argumento que eu leio lá no livro do Jung, que eu correlaciono com o Psicologia e Alquimia, que eu vou ler as cartas do Jung com Pauli, então é tudo argumento pensado, raciocinado, anotado, coisa bem metódica, mas também eu tenho que ver como que isso reverbera em mim essa longa trajetória de eventos sincronísticos, né? E muitos deles relacionados com a morte. Então, isso me impacta emocionalmente de maneira direta. Então, essa escolha que no livro talvez esteja só a parte racional escrita, ela tem uma base emocional. Eu não vou estudar esse tema à toa. É óbvio que eu não vou estudar esse tema à toa. Esse tema faz parte da minha vida. E eu estou falando mais do sincronicidade. Mas se eu olhar o Resposta a Jó, o Resposta a Jó, o que é? É um sujeito que perde tudo, porque Deus fez quase que uma aposta, né, que nem um Fausto, né, com o diabo. Muito parecida até a história do Fausto com do Jó. E a minha família é de tradição católica, muito forte, e eu vou fazer catecismo, eu adorava aquilo, adorava a igreja dos capuchinhos, a igreja dos franciscanos, lá no Rio de Janeiro, ficava fascinado de entrar naquele lugar, até que um dia eu leio sobre a Inquisição. Eu sou um menino de 12 anos, eu acho.
leio sobre a Inquisição e vou questionar a catequista e o padre, um dos capuchinhos, sobre a Inquisição. E a resposta é vaga, a resposta é nervosa, e no final, assim, menino, deixa isso para lá. E aquilo me causou uma indignação. Ali muda a imagem de Deus para mim. Deus não cabe naquela instituição. Deus é algo que está no mundo. Então, você tem uma mudança da imagem de Deus porque eu tomei pé de uma situação. E isso está diretamente ligado também com o livro de Jó, a Resposta a Jó. Então, esses dois livros, eles são dois livros que falam de temas importantes emocionalmente para a minha vida. E quando eu vejo que o Jung, numa carta, fala eu queria ter publicado esses dois livros juntos, porque eles falam sobre o mesmo tema. Eu falo, como assim? Um cara está dialogando com o físico, o Paulo, e o outro está dialogando com o religioso, que é o White. Como é que é o mesmo tema? E eu vou ver, é o mesmo tema, que é a expansão do arquétipo na matéria. É o arquétipo que é uma estrutura psíquica e que o Jung fala, mas não é só psíquica, é uma estrutura do mundo. A base do mundo é uma base arquetípica. Ele fala que é o mesmo tema nos dois livros. Eu não sei se te responde. Quem que perguntou foi o Nicolas, né? Isso, foi o Nicolas. Responde, Nicolas. Ele respondeu sim. Seguindo, Siddhartha pergunta o seguinte. Walter, Schopenhauer fala que todo ser humano é movido por variações de um mesmo tema. Você acha que, consciente ou inconscientemente, todo pesquisador é movido por um tema ou imagem arquetípica? O quanto isso seria um reflexo da própria vida? Eu não sei se só um tema, né? Por exemplo, se a gente pensar na clínica, você tem, nesses casos que o Jung atendeu, que a Nisa Silveira atendeu, você tem temas que se entrelaçam, 2, 3 temas. Então, falei logo no início da Adelina Gomes, você tem ali um núcleo temático que é da mãe, a mãe que aparece com garras e depois abre o coração, mas é o tema da mãe. Relacionado a isso, se a mãe está muito poderosa, esse feminino egóico se enfraquece e se metamorfoseia em flor. Então você tem um outro núcleo temático que é da mulher que vira flor. Se ela vira flor, você vai ter um outro núcleo temático, ela não pode se relacionar com um homem. Então esses 3 temas estão correlacionados. Na hora que a mãe vai perdendo esse poder das garras e vai abrindo o coração, a mulher sai de flor e volta a ser mulher, e isso possibilita que ela se relacione com o aspecto masculino. Então você vê que tem 3 núcleos temáticos que estão correlacionados, mas esses 3 núcleos temáticos dependem muito de um núcleo comum, um núcleo central, aliás, que é a questão do materno. O materno mais violento ou um materno mais ameno. Ele é que dá o fio condutor para os outros 2 núcleos temáticos. Né? Então, eu acho que sim, Siddhartha, eu acho que a gente tem alguns temas que vão se repetir a vida inteira. Não acho que seja um. Eu acho que, até para poder formar essa espiral, você tem que ter um movimento. Então, um tema faz com que outro se movimente. Aí você vai fazendo essa correlação entre alguns temas. Eu não sei quantos, aí cada um é que vai ter que perceber o seu. Mas eu não acredito que seja um só. Eu não acho que nós somos monotemáticos. Mas eu acho que alguns temas, eles se repetem para a vida toda. Pelo que eu estou vendo aqui, existem perguntas pelo chat. Se alguém quiser fazer uma pergunta pelo microfone, só levantar a mão. Eu tenho algumas, mas queria dar a palavra aí para os convidados. Enquanto não aparece pergunta, eu posso dar um exemplo de uma pesquisa de iniciação científica que a gente fez aqui, o Bruno Fittipaldi estava fazendo, a gente pegou um termo que a Nisa Silveira usa muito, era um termo que ela me chamava, inclusive, que era o escafandrista. O escafandrista, aquele sujeito que vai vestir aquela roupa
de metal para mergulhar no mar, e o mar com uma metáfora para o inconsciente, ele você vai ter as imagens do inconsciente, os escafandristas vão ter que mergulhar e trazer as imagens, né? Então, como eu vivia ali com aquelas pinturas, desenhos daquelas palmeiras, observando, tentando observar da melhor maneira possível, né, o quanto que o menino pode fazer da melhor maneira possível, eu tentava. E aí ela falava, ô escafandrista, quais imagens você trouxe hoje? Não sei. Então, essa metáfora que a Nise usa, que o Jung usa, inclusive, também, o Bruno foi estudar o que seria esse escafandrista. Então, a gente pensou em algo muito objetivo, inicialmente, como as pesquisas geralmente são feitas na universidade. Olhar os 2 grandes livros da Nise sobre o Museu de Imagens, o Imagens do Inconsciente e o Mundo das Imagens, quais são as imagens que têm relação com algum aspecto marítimo. Então, a baleia, o navio, o próprio mar. Então, ele separou todas as imagens. E a gente foi ver como que a Nise analisa essas imagens. Então, tudo muito objetivo. E aí, eu tinha feito essa palestra lá em São Paulo, que eu comecei a falar esse tema, que eu abordei hoje, mas de uma maneira bem mais simples, eu acho. E depois, aí um colega falou, isso parece muito com o que o Romanistin fala. Aí eu fui comprar o livro do Romanistin, a gente fez o contato com ele deu 2 palestras para a gente lá no Caminhos Jungianos, e ele fala sobre isso, o pesquisador ferido, esse pesquisador que está com o campo inconsciente também relacionado com esse material objetivo. E aí o Bruno Fittipaldi adorou essa ideia e falou, Walter, eu posso introduzir essa ideia do Romanistin na pesquisa? Eu falei, pode, só que a gente já está indo para o final, vamos introduzir da maneira mais viável possível para você. E eu sabia que o Bruno escreve poesias, não escreve bem. Eu falei para ele, por que você não escreve poesia sobre algumas dessas imagens? Olha para a imagem e escreve, mas não corrige depois a poesia, não. Deixa do jeito que saiu, para ficar a produção mais espontânea possível. E ele fez uma coisa assustadora, eram mais de 30 imagens, ele escreveu uma poesia para cada uma. Ele fez uma poesia para cada imagem. Eu fiquei impressionado. Quando ele trouxe o material, eu não acreditei. Pensei que ele ia fazer para 1, 2, 3, 4. Ele fez mais de 30. E aí a gente correlacionou a imagem, pintada por Carlos Pertuis, por exemplo, com o texto que a Nise dá a explicação psicológica da imagem e a poesia dele. Então a gente fez um triângulo hermenêutico. Né? Então a gente vai fazer uma análise dos 3 textos juntos. O texto da Nise, o texto em imagem e o texto poético. Né? Então já é uma maneira de você introduzir esse campo imagético na pesquisa. É uma forma, né? É uma forma que foi muito viável para o Bruno e me parece que teve ótimo resultado na pesquisa dele. A gente está com o texto semi-pronto, vamos ver se até o final do ano a gente termina. Beleza. Então, a Lia perguntou o seguinte, foi lançado no mês passado o livro Pesquisa em Psicologia Analítica, pela editora Vozes. O senhor teria algum comentário sobre a obra? Não li ainda. Eu já sei que saiu esse livro, que é do... fugiu o nome dele. É um cara que escreveu até um livro sobre sincronicidade. Tá. Você consegue ver de quem que é, Gabriel? Joseph Cambray e Leslie Salvo. Isso, o Cambray. Ele é o coordenador da Universidade, da Pacific University. A gente está fazendo um convênio com eles. Então, o Cambray já mandou um recado via a Fanny Browser, falando que a gente vai ter o convênio entre a Universidade Federal de Juiz de Fora e a Pacific University. Com isso, a gente vai possibilitar palestras em conjunto e também, no futuro, né, a pandemia agora não vai possibilitar isso, mas no futuro, também intercâmbio entre estudantes nossos indo para a Pacífica e estudantes da Pacífica vindo para São João do Rei e para Juiz de Fora. Então, é um autor que eu gosto muito, mas não por esse livro que eu não li ainda. Os outros textos dele eu gosto muito, então eu não posso responder essa pergunta, mas é um livro que já está separadinho para eu ler. E provavelmente, pela qualidade do autor, ele deve entrar também nessa listinha que eu fiz aqui do Livro Vermelho, Segredo da Flor de Ouro, Psicologia e Alquimia, Sincronicidade, Pauli, Heloísa Pena e Romanistin, provavelmente vai entrar nessa lista também. Beleza. Então, o Sudato mandou outra pergunta aqui. Ele falou,
O que você está falando aqui, Walter, é praticamente uma outra forma completamente diferente de se fazer pesquisa. Como tem sido a receptividade dessa outra maneira de olhar dentro da academia entre teus pares? Ô, Siddhartha, isso está muito embrionário ainda. Eu acho que é a primeira vez que eu estou falando isso de maneira mais organizada. Então, isso tá em processo. Agora, eu posso te falar o seguinte, a visão sobre a psicologia junguiana dentro aqui da universidade mudou radicalmente para melhor, né? A gente tem dissertações muito bem feitas, muito bem elaboradas. Essas premiações que a universidade dá, por exemplo, a iniciações científicas, na semana de iniciação científica, nós já textos de psicologia analítica, o Emerson já ganhou uma premiação de melhor trabalho do ano, e o Pablo também já ganhou uma premiação de melhor trabalho do ano. A dissertação do Pablo, os professores de matemática, uma dissertação sobre o processo imaginário do Jorge Cantor, quanto que isso favoreceu a ele criar as teorias matemáticas dele. Os dois professores da matemática que participaram da banca dele falaram que era dissertação para ser premiada pela CAPES. Então, assim, a recepção que era... chegava a ser constrangedora no início, né, esse sujeito místico que você vai introduzir aqui na universidade, isso... Pensa bem, Walter, pensa bem, o que é isso que você vai fazer? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a recepção é muito boa. Dentro da pós-graduação, é respeitadíssimo, porque traz alunos do Brasil inteiro. Acabei de falar, né? Os 3 que entraram vieram de Fortaleza esse ano. E a gente consegue montar um grupo muito forte, do qual o próprio Siddhartha faz parte. A Mônica faz parte. Tem a Paula Perrone. Então, a gente está montando um grupo de pesquisa que eu acho extremamente forte, e isso favorece também a organização da nossa pós-graduação, das duas, de Juiz de Fora, mas principalmente aqui de São João del Rei, e a respeitabilidade da universidade. Então, assim, eu já vi alunos de psicanálise, da pós-graduação, que fazem mestrado, doutorado na psicanálise, falando assim, é muito impressionante o quanto que a Universidade de São João del Rei está virando referência para a psicologia analítica. Isso alunos da psicanálise. Isso sem nenhum constrangimento, sem nenhuma rivalidade. Eles falam isso assim muito bem impressionados, né? Então, Siddhartha, eu acho que a recepção tem sido muito boa, principalmente nos últimos 5 anos, eu acho que a recepção é muito boa. Se alguém tiver alguma outra pergunta, a gente pode fazer pelo microfone também, tá? Bom, eu tenho uma, assim, por enquanto, aí que alguém pensa. Pronto, calma, a Lucila falou aqui. Qual a perspectiva de fantasia no método e na psicologia de Jung? Então, eu descrevi 3 definições de fantasia, né? Uma fantasia, um pensamento de fantasia que distorce a realidade, se afasta da realidade, um outro que cria a realidade e um outro que possibilita uma certa ordenação do próprio processo de fantasiar. Então, eu vou trazer para dentro do campo da pesquisa, principalmente o que o Jung está falando, nos tipos psicológicos, mas mais ainda no Psicologia e Alquimia. Então, esses 2 livros também fazem parte desse escopo de material metodológico, né? Não tanto que está nos Símbolos da Transformação. Me parece que isso fica relegado à história do pensamento do Jung. Esse ponto que eu estou falando, esse ponto específico do livro Símbolos da Transformação. Mas esses 2 outros textos que eu trouxe sobre a fantasia, o Esse em Ânima e a imaginação, a fantasia verdadeira, a imaginação verdadeira, eu acho que são contemporâneos e fazem parte de um pensamento potente para você criar uma metodologia que favoreça a pesquisa em psicologia analítica. Deixa eu dar uma outra informação que eu até telefonei para a Mônica, para falar para ela antes de entrar aqui. A gente vai poder fazer também agora, vai levar um tempo, porque tem que organizar projeto, tem que ser aprovado institucionalmente, mas uma especialização em psicologia analítica aqui na UFSJ. Então, além do mestrado e doutorado, a gente vai ter futuramente, não sei daqui a quanto tempo, essa parte burocrática da universidade é grande, mas a gente vai poder fazer uma especialização. Hoje telefonei
para o NEAD, que é o Núcleo de Ensino à Distância, para a gente fazer uma pós-graduação, e vai estar muito baseado num curso, que é o curso de Psicologia Analítica e Arte, que a gente teve 8 aulas no primeiro semestre, está tendo as palestras no segundo semestre. As palestras estão lá no YouTube, quem quiser assistir. O Carlos está falando o que quer fazer. Tá joia, cara. Maravilha. Vai demorar um pouquinho. Demora, mas sai. Sai. Então, professor, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor sobre o seguinte, é que no Psicologia e Alquimia ele fala da opus, né? E ele fala que é necessário a concentração do alquimista na produção da obra e que, através desse foco nesse microcosmos, que é o opus, ele também consegue ordenar o macrocosmos, que é a própria vida dele, né? A produção da personalidade dele. Como se fosse quase que um efeito de feedback, né? Ele trabalha numa coisa e isso retroalimenta o macrocosmos. E a minha pergunta é se o senhor consegue ver uma ligação com isso que ele fala do alquimista e o ofício da clínica e o ofício da pesquisa, né? Porque me parece tirar em torno de, como o senhor falou, um tema ou alguns temas, e não é só uma produção do ego, né? O ego, ele participa da produção, mas não é ele o veículo criador ali único, né? Ele participa da criação com opção transcendente. Eu queria saber se o senhor consegue ver alguma ligação aí. O Gabriel, você acabou de pegar o pano de fundo da palestra. O Luiz Cláudio Figueiredo, lembra que eu falei assim, que aquele triedo lá do Foucault, não tem nenhum ponto no vértice, nenhum ponto nas linhas, nem nas faces, a psicologia está no volume, então não tem um lugar específico da psicologia. Mas o Luiz Cláudio Figueiredo, partindo desse pensamento do Foucault, fala assim, mas a psicologia pode criar um espaço humano e um espaço para o mundo. Então, as grandes obras psicológicas criam um tipo de humano e um tipo de mundo, um tipo de visão sobre um homem e um homem inserido num tipo de visão de mundo. Então, esse é o pano de fundo da palestra. Então, essa frase do Luiz Cláudio Figueiredo, que eu tentei trazer, e acho que tem a ver, pelo menos na minha cabeça tem a ver, com as músicas que eu escolhi, do Milton com Lô Borges e o Márcio Borges. Principalmente essa frase que é um grande país eu espero do fundo da noite chegar. Então, assim, o quanto que o estudo da psicologia analítica pode contribuir para que nós tenhamos um grande país. Então, não é só fazer pesquisa, é construir pessoas que construam um novo mundo. Interessantíssimo. Opa, Ludmila, vai, desculpa. Completando um pouco do que o senhor está falando, né, quando o senhor trouxe essa questão do Luiz Cláudio Figueiredo, né, eu fiquei pensando nessa história toda da fragmentação, né, que ele traz. E aí, assim, o senhor apresentou aí, né, através da pesquisa do professor Luiz Carlos Figueiredo, esses dois opostos, né, esse oposto desse dogmatismo e o oposto dessa flexibilidade exacerbada, né, onde tudo pode. E aí me vem muito a coisa do caminho do meio, né, do quanto que a gente está aqui, quando a gente pensa em psicologia analítica, pensa em pesquisa, pensa em estudo da psicologia analítica, o quanto que a gente tem que estar tentando se apropriar desse caminho do meio, e o quanto que isso é difícil também. Porque a gente vê vertentes e vertentes, né? E se equilibrar no meio dessas duas polaridades realmente é algo que é muito desafiador. Sim. Então, eu acho que o Luiz Cláudio, os livros dele descrevem isso muito bem, assim, o quanto que você, angustiado, você pode agir de maneira irrefletida. Assim como no campo da clínica, você vê isso, né? Que o sujeito começa a atuar. E o que ele está falando é que na pesquisa a gente faz isso também. A gente é angustiado com essa variedade da psicologia, a gente começa a atuar de maneira irrefletida. Então começa a fazer misturas estranhas entre campos teóricos que são incompatíveis, né? Muitas vezes incompatíveis. Ou então você fica dogmático. O dogmatismo é terrível dentro do campo da psicologia, né? Então o Jung sofreu muito com isso, né? Então ele escreve tipos psicológicos por causa disso, né?
Como é que você, por ter uma visão diferente de homem, uma visão diferente de mundo, você tem que ser expulso de um grupo? Isso é terrível. Isso é terrível. O Erich Fromm fala que o maior problema do Édipo não foi ter casado com a mãe, foi ter sido expulso da cidade. Então, você ser expulso daquele lugar que é o seu lugar é terrível. É terrível. E o Jung sofreu muito com isso, né? A ruptura dele com Freud o abala profundamente. Só que é um sujeito extremamente criativo, ele consegue criar esse outro espaço para o humano e esse outro espaço de mundo chamado psicologia analítica. A sorte nossa que teve esse sujeito extremamente criativo, porque ele poderia ter sucumbido ali, porque ele foi expulso do lugar que ele amava. Então, essa posição do Luiz Cláudio Figueiredo acho que é muito lúcida. Então, o que ele está falando, assim, se você se dedica ao estudo a partir dessa fundamentação teórica, reflita sobre isso. E isso tem consequência. Isso cria o humano, isso cria o mundo. Isso não é só por um gosto, pessoal. Isso tem consequência. Professor, continuando aqui com a pergunta da Lara, tá? Walter, sabemos que tem uma questão fora da universidade que muitos entendem que acaba favorecendo a desvalorização do Jung dentro dela e tornando mais lento o processo de incluí-lo nesse espaço, como a crescente das pseudociências que tentam flexionar a teoria para uma visão mística e fortalece o falso estereótipo. Você acha que isso atrapalha mesmo a proposta desse novo modelo de pensamento? Se sim, como conciliar, incluí-lo no pensamento acadêmico? Eu acho que sempre vai existir. Como o Jung, pelo fato de ele ter escrito muito, de temas muito variados, né, e ele ter sido muito apropriado pelo campo das artes e também pelo senso comum, né? Os termos do Jung são populares, né? Introversão, extroversão. Né? Você vai ver música, Menina Veneno, do Ritchie, ele fala que estava lendo Homem e seus Símbolos quando fizeram essa música, Menina Veneno. Então, uma apropriação no campo da arte, não tem como barrar isso. Agora, isso não quer dizer que isso faz parte do mundo acadêmico. Assim como a música do Ritchie não faz, uma apropriação mística do Jung também não faz parte do mundo acadêmico. Isso não quer dizer também que a gente não possa estudar sobre isso. Isso é um fenômeno interessantíssimo de ser estudado. Por que um teórico da psicologia vamos dizer, apropriado por um outro campo fora do campo acadêmico, né? Então, isso, para mim, é um fenômeno que precisa ser estudado. Né? Eu não acho que necessariamente isso atrapalha, porque eu não acho que está dentro do campo universitário. Isso dificulta um pouco, porque, como eu falei, quando eu trabalhava aqui em São João do Rei com a questão da saúde pública, saúde coletiva, saúde mental. Quando eu proponho a psicologia analítica, cria um estranhamento. Como assim? Jung? Mas Jung não faz parte da academia, né? Exatamente porque faz parte desses outros campos que fogem ao campo acadêmico. Né? E aí, o que eu fiz? Foi exatamente me basear na minha autora de base. Além do Jung, eu tenho a Anísia Silveira. Então, o que eu pensei? Talvez seja a pessoa, não vou falar a pessoa, mas uma das pessoas mais respeitadas que a gente tem no campo da psiquiatria, da psicologia, né? Eu falei, eu vou começar o estudo do Jung por aí. Mas não é só para abrir o espaço. É porque isso também, pensa que é uma questão do argumento, uma questão objetiva, mas também é uma questão afetiva. Isso faz parte da minha história de vida. Então isso é totalmente coerente que eu comece as pesquisas de Jung via o trabalho da Anísia Silveira. E isso abriu muito a porta. Agora, vamos dizer que eu não tivesse começado pela Anísia. O Jung, ele é um autor do mundo acadêmico. Isso é uma coisa que a gente não presta atenção. O Jung era médico do Burgosli, Hospital da Universidade de Zurique. Depois ele deu aula no Instituto Politécnico de Zurique, que está entre as 10 maiores universidades do mundo. Então, assim, ele é um sujeito do mundo acadêmico. A psicologia dele não conseguiu entrar no mundo acadêmico por vários fatores. Mas ele foi um sujeito formado no campo universitário. Ele é muito mais amplo do que o campo universitário. O pensamento do Jung se expande muito. Mas
A gente tem que pensar assim, se ele é fruto desse campo universitário, por que ele está fora? Então, mesmo que eu não tivesse a Nise, o que eu ia tentar mostrar? Que o Jung faz parte desse mundo. Por exemplo, quando eu propus uma disciplina obrigatória no novo currículo, um professor virou para mim rindo, falou, Jung obrigatório? Aí eu falei assim, o que você acha se a gente negar que um teórico que seja honoris causa na Índia, em Harvard, não possa ter uma disciplina obrigatória numa universidade brasileira? Aí ele falou assim, mas do que você está falando? Do Jung. Então, assim, esse sujeito ele faz parte desse mundo. A gente que criou uma imagem estranha sobre ele e quis retirar ele desse lugar. Cabe, então, colocar ele de volta. Colocar como? Pela própria teoria dele, pela própria produção de conhecimento dele. Mas a gente também tem essa facilidade dessa figura fantástica que é a Anísia Silveira. Então, eu acho que usar o próprio texto Jung e o texto da Anísia favorece essa entrada. Essa outra questão, ela não faz parte nem da minha visão de mundo, mas também não me incomoda. Eu acho que isso vai estar sempre aí, né? E eu só não acho que faz parte do mundo acadêmico, mas eu não vejo o porquê de eu criar um embate contra isso. A gente não tem que falar assim, não, só esse Jung é válido. Não. O Jung do Hit, fazendo a música Menina do Veneno, é válido. Se uma outra pessoa quiser ter uma visão mais mística do Jung, para mim é válido. Só não faz parte do meu campo de trabalho. Então, o que eu estou fazendo aqui é uma outra coisa. Mas não me incomoda, não. Eu fico tranquilo com isso. Muito tranquilo. Ótimo, professor. Então, cadê? Deixa eu ver quem foi que falou que a Lara, acho que foi o Farid que falou, o estudo da psicanálise, apesar dessa grande racha entre Jung e Freud, nos agrega na prática clínica junguiana? O que o senhor acha? Gabriel, eu acho que ele ia falar... Não entendi. Eu acho que o Farid queria fazer essa pergunta pelo microfone. Pode fazer, Farid. Não, professor, é porque existe essa barreira, né? A gente até comentou sobre essa questão dessas ilhas que vão se formando, né? E aí, às vezes eu penso assim, por exemplo, quando você vai estudando Freud e Jung, né, tem pontos de contato, né? Logicamente que vai ter uma grande incidência, a discussão da libido e tudo, mas tem pontos de contato, né? Então, eu pensando numa clínica junguiana, né, na compreensão de Jung, né, eu agregar valores da psicanálise é um erro fatal? É um desvio de perspectiva? Seria um tiro no pé? Alguma coisa desse tipo? Não, depende. Tem coisas que eu acho que fazem parte. O próprio Jung fala que faz parte. Na hora que ele fala do método redutivo, causal e sintético construtivo, ele está levando em consideração a psicanálise. Mas, por exemplo, se você falar em desejo, o Jung critica essa noção de desejo frontalmente. Então, eu acho que agregar conceitos da psicanálise, acho que é possível, mas desde que isso faça parte do próprio escopo da psicologia analítica. Se aquilo vai contradizer a psicologia analítica, não tem como. O que a gente tem que fazer não é a questão do que é misturar, né? Se você começar a misturar, vira o ecletismo. Agora, se isso já faz parte do próprio percurso de construção do conhecimento, o Jung foi, depois do Freud, é claro, o maior psicanalista do período dele. Se não fosse o Jung, talvez a psicanálise não fosse tão forte hoje. O Jung foi um grande divulgador da psicanálise, dando palestras, defendendo os ataques que a psicanálise recebia. O Freud mandava, ele precisa dar uma palestra em tal lugar, porque fulano está atacando a psicanálise. Ele era o editor das 2 revistas de psicanálise, era o diretor da Sociedade Psicanalítica, o presidente da Sociedade Psicanalítica. Ele foi uma figura muito importante da psicanálise. E dentro da teoria do Jung, tem noções psicanalíticas, mas não tem todas as noções psicanalíticas. Tiveram divergências também, mas não teve divergência em relação a tudo. Então, o que está dentro desse escopo chamado psicologia analítica, eu acho válido, sem problema nenhum. Agora, a gente tem que prestar uma atenção uma coisa, que essa pergunta também é muito importante, porque esses 2 caras brigaram. 12, 13 eles brigam. Depois disso vai ter o Jung mandando um paciente para o Freud, depois esse paciente retorna para o Jung, um contato muito pequeno por uns bilhetes,
e depois um telegrama que o Jung manda para o Freud quando o Freud sai de Viena e vai para Londres. Que a Marie Bonaparte consegue retirar o Freud por conta da guerra, né, do nazismo. Né? E o Jung manda um telegrama falando: estou feliz que você está a salvo. Então, uns contatos muito pequenos depois da briga deles. Mas eles continuaram se lendo, um lendo o outro a vida inteira. Esse é o diálogo que é importante, não é a briga pessoal, é o diálogo teórico entre eles. Então, mesmo que tenham sido duas teorias, que tenha tido uma divergência até em pontos teóricos importantes, eles estavam o tempo inteiro um escrevendo para o outro, respondendo, reformulando a partir do que o outro estava teorizando também. Então, assim, existe um diálogo entre os dois que permaneceu até o fim. Se você pegar o último grande livro do Freud, o Moisés, a religião monoteísta, o apêndice desse livro é o Freud falando assim, essa ideia de um inconsciente coletivo, que ele não chama de consciente coletivo, ele fala da herança arcaica, foi muito bem desenvolvida pela escola de Zurique. Esse é o último grande texto do Freud elogiando Jung. Então, esse diálogo aí que você está falando, ele é muito importante. Mas eu não sei se a gente precisa misturar as duas teorias. É pegar e ver como um diálogo entre dois grandes pensadores e que um pensamento faz o outro se reposicionar. Eu acho que você pensar muito mais nesse reposicionamento, nessa construção do homem, nessa construção de mundo, que o Luiz Cláudio Figueiredo fala, para mim é mais importante do que juntar de novo os dois. É como se a gente tivesse... nós fôssemos filhos desse grande casal e tivesse falando: junta-se de novo, pelo amor de Deus. Não precisa juntar. Mas não, professor, eu penso, quando eu falo assim, não penso nem em juntar, não. Eu penso na apropriação de conhecimento. Tipo, por exemplo, a gente tem a visão da libido junguiana, né? Mas eu também tenho que saber a definição da libido com Freud, para eu poder saber fazer a distinção, para se um dia me questionarem, olha, para o Jung é assim, 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 para o Freud é assim, assim, aqui teve a briga, a confusão, né? Então, eu penso assim, não para fazer junção, não, é mesmo apropriação de conhecimento, para você conseguir fazer a distinção, né? Não, isso aí eu concordo 100% contigo, porque é exatamente isso. Um se posiciona frente ao outro. E o que eu estou falando é que eles não param de se posicionar em 1913. Eles permanecem posicionando um em relação ao outro a vida inteira. Mesmo Freud, já falecido, o Jung continua fazendo referências ao Freud. Então, o Jung ele vai falar sobre alguma coisa, ele fala, Freud dizia, não sei. Você pode pegar, sempre tem o Freud ali. E nos textos do Freud, muitas vezes tem o Jung. Agora, eu vejo muito mais os junguianos lendo o Freud do que os freudianos lendo o Jung. Muito mais. Isso é um fato. Beleza. Então, professor, eu acho que a Samia fez a seguinte pergunta, só um instante. Professor, você acha que essa entrada da psicologia analítica se dará apenas pela pesquisa em universidades ou imagina outros caminhos também? Essa entrada do Jung na universidade? Não. Assim, você tem... Uma vez a gente fez um levantamento de quem estudava Jung dentro da universidade, muito mais pessoas de arte do que de psicologia. É muito mais. Estou falando atualmente. Então, assim, isso não quer dizer que eles estejam fazendo pesquisas em psicologia analítica. Eles utilizam Jung em teatro, utilizam em música. A gente tem um professor nosso aqui da UFSJ, o Abel, que utiliza psicologia analítica no ensino de música. Ele não está fazendo pesquisa em psicologia analítica, ele utiliza o conhecimento da psicologia analítica para o ensino de música. Ele deu uma palestra para a gente aqui no seminário Os Caminhos Jungianos, que é uma coisa impressionante o que ele faz. Então, assim, eu não acho que é só pela pesquisa, né? Você pode ter isso no ensino, pode ter no cotidiano da universidade, você pode ter alguns eventos esporádicos na relação da universidade com a comunidade. Então, essa que a gente chama de extensão, né? Então, você pode ter de várias maneiras, né? A universidade é muito baseada na pesquisa, mas não é só pesquisa. Beleza. Seguindo. O Francisco pergunta, Walter, sobre a colocação do Luiz Cláudio, do dogmatismo e ecletismo, como você observa a questão de psicologias
cognitivas e comportamentais pegarem para si como única ciência do comportamento e as psicologias profundas como pseudociências? Bom, eu não tenho essa realidade aqui em São João do Rio. O pessoal da comportamental e da cognitiva, eles nunca se disseram os donos da verdade, nem como os únicos que são científicos, os outros não. Então, eu não tenho essa realidade aqui, na minha vivência em São João do Rio. Mas eu já ouvi muito isso, né? Que você tem uma proximidade com a ciência a partir que muitas vezes é chamado até de ciência do comportamento, né? E como se o Freud e o Jung fossem simplesmente narrativas, né? Isso não tivesse uma base científica. Bom, independente se isso é dito pelo pessoal de comportamental, ou de cognitivo comportamental, ou de psicanálise mesmo, ou de psicologia analítica, essa posição ela é frágil. Ela fragiliza a produção de conhecimento. Eu falar que a minha verdade é a única verdade, ela fragiliza a troca, que eu acho que é isso que o Luiz Cláudio Figueiredo está enfatizando. A produção de conhecimento se dá no encontro com o diferente. E o Jung vai falar que o diferente está no diálogo com os outros pesquisadores, ou seja, quando a gente monta um grupo de pesquisa, você não pode montar um grupo de pesquisa com um pensamento totalmente unificado. Então, o grupo Caminhos Jungianos é de pessoas de Jung. Mas cada um pesquisa de um jeito, pesquisa temas diferentes, a maneira de pesquisar é diferente, o interesse é diversificado, então você vai criando uma produção de conhecimento através da diferença. Só que o Jung ainda está introduzindo mais uma coisa, esse outro não está só na outra pessoa, esse outro está em você mesmo, você tem dois pontos de vista diferentes no seu modo de ver, você tem o ponto de vista da consciência e o ponto de vista inconsciente. O Jung fala que no campo da clínica você tem que levar esses dois aspectos em consideração, logo na pesquisa também. Então, se a gente pega lá o iniciozinho das memórias, no trecho infância, o Jung vai fazer umas descrições das primeiras lembranças dele. Ele, criança, no carrinho de bebê, embaixo da sombra de uma árvore, a primeira lembrança que ele tem visual é essa, o sol entre as folhas da árvore. Depois ele vai falar do cheiro e do gosto do leite sendo dado em colheres para ele. Depois ele vai falar dele com febre e o pai dele pegando ele no colo, andando pela casa, cantando uma canção popular. Então você tem aí o tato, o paladar, o cheiro do leite, né, o olfato, a audição, a música, a visão. Ele tem as primeiras impressões sensoriais estão descritas ali. Ele vai chamar isso dessa maneira, imagens de lembrança. Em seguida, ele começa a falar do sonho do falo ritual, que ele tem um sonho que ele desce numa caverna e tem um falo dentro de uma caverna. Aí são as imagens oníricas. E ele vai falar sempre que a gente tem esses dois pontos de vista. O ponto de vista da percepção e o ponto de vista da emoção, que vai vir através das imagens do inconsciente. Então, essa questão de como que você constrói o conhecimento para o Jung é na interação com o outro, com outros pesquisadores, mas com o outro em você próprio. Professor, o Francisco tem mais uma pergunta, mas, Francisco, já faço, só tirar aqui uma dúvida. Professor, qual a opinião do senhor sobre... Oi? É isso, ele mesmo. Que bacana. Qual a opinião do senhor sobre trabalhos como, por exemplo, o Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, ou aquele do Mapa de Significado, do professor lá de Toronto, que eles tentam construir pontes entre as teorias cognitivas, ou pelo menos as pesquisas mais de ponto, né? E alguns dos conceitos da obra do Jung. O senhor acha que isso é válido? Bom, eu não conheço esses livros detidamente. Sei quais são os livros, mas nunca parei para estudar eles de maneira detida, então não vou dar uma opinião assim, fechada. A princípio, o diálogo é válido. Uhum. E a mistura, não. Então eu sempre vou pensar que o Jung é um sujeito do diálogo. Se vocês olharem, por exemplo, uma palestra que eu dei junto com
um aluno nosso aqui de um outro mestrado, do Pipaus, o João Marcos cantando as músicas do filme Em Nome da Razão, do Elvésio Raton, que é um filme sobre o Hospital Psiquiátrico de Barbacena. Eu não expliquei, era o pano de fundo. Aqui eu expliquei porque o Gabriel perguntou sobre o pano de fundo. Ele captou qual que era o pano de fundo e fez a pergunta, eu pude explicar. Lá ninguém fez nenhuma pergunta sobre o pano de fundo. Qual que era o pano de fundo daquela palestra? Eu estava falando, a partir da psicologia analítica, a partir do posicionamento da Anísia Silveira em relação ao campo da saúde mental, como que você tem um hospital psiquiátrico naquele formato antigo, como era o hospital daqui de Barbacena. E o Elvésio Raton entra nesse hospital e ele vai fazer o filme, a trilha sonora do filme é captada dentro do hospital. São as pessoas de dentro do hospital cantando as músicas. Então ele vai colocando isso como trilha sonora do filme. Então é uma produção que vem do próprio pátio do hospício. E aí eu começo a correlacionar essa visão simbólica do Jung e da Anísia Silveira com conceitos como de homem cordial ou de casa e a rua. Uma do Sérgio Buarque de Holanda e outra do Roberto da Mata. O que eu estava fazendo ali era exatamente dialogando com a história e com a sociologia, fazendo diálogo psicologia e história, psicologia e sociologia, e psicologia e arte, com cinema também, o filme do Raton, e música, com as músicas que apareciam ali. Eram músicas produzidas pelo pessoal internado, mas eram músicas também populares. Então, eu estava enfatizando o diálogo da psicologia com outras áreas, mas não a mistura, como, por exemplo, a noção de complexo cultural, para mim, acaba produzindo. Então, toda a palestra era uma crítica à noção de complexo cultural, mas isso estava com um pano de fundo. Por quê? Porque a noção de complexo cultural, para mim, é a invasão da psicologia no campo da história, da antropologia e da sociologia. Eu sei que eu estou falando uma coisa que alguns junguianos vão... Não, mas muito esclarecedor. Remitir. Mas muito esclarecedor, manter o diálogo, mas ter cuidado com a mistura, com certeza. A gente já chegou no nosso tempo, mas só para finalizar, eu vou contemplar aqui a pergunta do Francisco e peço perdão para o pessoal que mandou outras perguntas aí, tá? Mas só para a gente poder fechar no horário, gente. O Francisco fala, sobre o ecletismo, lembro do Gambini falar sobre defender uma identidade junguiana, e até o Dunker falou sobre uma pessoa ter mandado uma pergunta para ele que envolvia ser behaviorista durante o dia e psicanalista durante a noite. Cada um, pera. E ele usar uma metáfora de um jogador de tênis que não sabia usar bem o braço esquerdo e que precisava treinar mais. O ecletismo de juntar psicologia analítica e psicanálise, por exemplo, seria uma falha nos próprios estudos, falta de supervisão? O que você pensa? Aí, professor, enquanto eu lia isso aqui do Francisco, eu puxei aqui A Voz e o Tempo, do Gambini, e ele coloca uma passagem direto do Jung, que ele começa falando assim, só me resta esperar e desejar que ninguém se torne junguiano. Não defendo doutrina alguma, apenas descrevo fatos e apresento certas concepções que considero dignas de discussão. Sim. Então, o que o Jung está falando aí é contra o dogmatismo. Né? Não seja junguiano fechado, uma coisa fechada. A pergunta do Francisco é sobre o ecletismo. Então, são as duas posições que o Luiz Cláudio Figueiredo fala que a gente deveria evitar. E que a gente acaba caindo muito por angústia. Né? Fica angustiado frente a essas questões e cai nesses dois posicionamentos. Então, o que o Gambini está trazendo através da fala do Jung é assim, não seja dogmático. Seja junguiano, sim. E isso é a única coisa que existe no mundo e você perde o diálogo. O ecletismo é a mesma coisa, você perde o diálogo na hora que você é eclético. Né? Eu não sei se uma pessoa consegue ser uma coisa de manhã e outra coisa à noite. Me causa uma estranheza muito, muito forte. Né? Parece o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. Mas não é bem o ecletismo isso. Isso é uma duplicidade, né? Então você vai ter essa descrição do duplo muito na literatura, né? Mas eu não consigo nem entender como é que uma pessoa consegue se posicionar dessa maneira. Mas eu acho que tanto a pergunta do Alisson aponta para uma questão colocada pelo Luiz Cláudio Figueiredo, quanto esse texto que você leu aí do Jung, que está no livro do
do Gambini, mas são exatamente os dois polos, né, do ecletismo e do dogmatismo. Essa questão de você não ser junguiano, eu acho muito, muito correta, né? Apesar da gente falar, né, nós junguianos, não sei o quê, mas é você se apropriar daquela teoria à sua maneira, né, sem abrir mão da produção que esse sujeito já fez, ou desse sujeito. O Jung não é o único que está dentro desse campo da psicologia analítica, ele é o primeiro, o iniciador, mas não é o único. Então você tem que se apropriar desses conceitos, mas você reconfigurar isso para o seu campo de atuação, que eu acho que é exatamente isso que eu estou propondo aqui. Então eu venho de uma tradição que vem do campo da saúde mental, via Anísia Silveira, faço um paralelo disso com o campo acadêmico e vou procurar, dentro desse campo acadêmico, quem faz essa relação entre argumento e fantasia. Então tem lá o próprio Jung, tem o Paulo, tem o Romanich, tem a Luísa Pena. Então eu vou tentando achar com quem que eu posso dialogar. E eu crio uma gestalt própria, a gestalt não a psicologia da gestalt, uma configuração própria para o meu modo de atuar a partir da psicologia analítica. E o Jung é um sujeito do diálogo. Se vocês olharem, toda a produção do Jung é sempre em diálogo com alguém. Ele se mantém dentro da psicologia, mas sempre dialogando com a diversidade, né, com o outro. Professor, acho que ficamos por aqui, então. Vamos aí manter o tempo que a gente tinha falado. O senhor tem algum comentário que o senhor queira fazer? Não, só para agradecer mesmo, que eu achei assim, um convite muito simpático. O nome do grupo, muito, muito bom. Me chama a atenção que aí em Fortaleza tem Instituto Dédalus, Instituto Labirinto e Movimento Espiral. Uhum. Tudo muito ligado, como se fossem três grupos com a mesma configuração imagética, né? Vocês estão dentro do mesmo campo de imagens. É interessante isso, no mesmo lugar aparecer três grupos com imagens que dialogam, né? Além do convite simpático, eu fiquei muito à vontade aqui com vocês. Eu estou impressionado como é que vocês são acolhedores, me deixaram extremamente à vontade. E para mim foi uma riqueza, porque eu pude organizar o pensamento sobre esse tema, que é difícil, um tema bem difícil, mas eu acho que está bem organizado. Na minha opinião, ficou bem organizado. E aí eu vou poder escrever agora. Ficamos muito felizes, então, professor, de ter colaborado aí de alguma forma